Eu descobri que quanto menos coisas materiais eu tenho, mais feliz eu sou. Eu descobri que menos é paz. Você já parou para pensar que existem ladrões da nossa atenção e do nosso tempo para as coisas mais importantes da vida? Pois é, quando você foca e dedica todo o tempo da tua vida para acumular bens materiais, automaticamente você está jogando no lixo um tempo que é muito importante para você cuidar do que realmente importa, que são as pessoas, que são aqueles momentos simples, que são de graça no dia a dia e que verdadeiramente enchem o seu coração de alegria, de satisfação, de prazer em estar aqui, que dá sentido à sua vida. Coisas que você vai levar depois que você partir daqui para uma melhor. Quando você foca em ficar acumulando carros, casa, um monte de bugiganga e acumulando coisa, né? A gente vive numa sociedade que é muito consumista. Automaticamente você está diminuindo o tempo que você teria disponível para viver de verdade, saca? E eu demorei uma vida para poder descobrir isso, mas ainda bem que eu descobri a tempo de não chegar ao fim da minha vida, olhar para trás e perceber que eu não construí nada importante, apenas acumulei coisas, né? Então cuidado, porque o consumismo, ele pode estar roubando a sua vida. Quem dera eu tivesse descoberto isso antes. E agora eu vou bem a fundo nessa questão, porque eu fui para um nível bem radical mesmo, no sentido de não ser um acumulador de coisa, um comprador compulsivo que o tempo inteiro precisa estar consumindo alguma coisa. Para mim, na verdade, hoje, quanto menos eu consumir, é melhor, sabe? E eu vou bem fundo nessa questão no sentido, cara, para que eu preciso ter 20 pares de sapatos se eu só tenho 2 pés? Né? Para que eu preciso ter um guarda-roupa, um closet imenso, né? Cheio de coisa, cheio de roupa, lotado de roupa, sendo que eu sempre uso as mesmas roupas, ou às vezes nem uso. Ou tô sempre de short ou só de cueca, né? Então, pra quê? Pra que isso? Pra que eu quero ter vários carros se, na verdade, eu prefiro andar a pé ou de bicicleta, né? Pra quê? É pra agradar as pessoas, pra ter status, né? Isso é importante pra mim ou é importante pra sociedade? Para eu vender alguma coisa, vender uma imagem, né? Mas o que de verdade é importante para mim, né? Para que eu preciso ter uma casa, viver numa casa gigante, se eu seria muito feliz se eu morasse em uma casa estilo uma cabana, uma coisa pequena, né? Eu não estou falando de pobreza, tá? Espero que isso fique bem claro. Eu gosto de coisas bem feitas, de coisas boas, de uma casa confortável, de uma vida confortável. Mas eu acredito que a moderação, ela funciona para tudo, né? E hoje eu vejo muito a vida assim. Eu não gosto muito de exageros, né? Falei aqui de viver numa casa enorme, por exemplo. Hoje eu vivo em uma casa que ao meu ver, é bem grande, enorme. E eu não preciso de uma casa assim, né? Então, até cogito me mudar para um lugar, cogito não, farei isso mais adiante, para um lugar onde eu não tenha tanto trabalho. E uma casa grande, ela dá muito trabalho, né? E se você não quiser fazer esse trabalho, você vai ter que pagar alguém para fazer para você. Mas aí você perde sua privacidade, né? E aí é uma coisa que eu, particularmente, não gosto. Primeiro, eu tenho energia e disposição para poder limpar a minha casa, para poder deixá-la organizada, né? E gosto de fazer isso, né? Não toda hora, mas eu gosto de fazer. E ter alguém em casa fazendo esse tipo de serviço, confesso que é algo que tira totalmente a minha privacidade, mesmo que seja um dia, né, na semana, já é algo que eu prefiro ter a minha casa como meu retiro, né? E hoje eu tenho muito essa vontade e esse conceito de, cara, quanto mais prático, melhor. Quanto menos móveis, melhor. Quanto mais clean for o ambiente, não tiver quase nada, melhor, só o essencial.
o essencial não no sentido pobreza, mas no sentido de é confortável, funciona bem, aqui eu tenho um extremo conforto, tudo que eu preciso, não preciso de nada mais além disso. É isso, entendeu? Para mim tem que ser prático de limpar, né? Tem que ser um ambiente que você olha e não tem aquele monte de coisa, sabe? Aquele monte de quadro na parede, aquele monte de mobília, aquele monte de móvel, um monte de apetrecho, de decoração e não sei o que. E aquele monte de lâmpada de luz parecendo uma loja de shopping. Então isso não me encanta em nada, assim. Já me encantou, né? Mas já há muito tempo, graças a Deus, eu abandonei esse conceito coletivo do mundo atual, do consumismo, onde as pessoas querem consumir, né? Querem cada vez mais, tudo em grande quantidade, casas enormes, apesar que as casas têm ficado cada vez mais pequenas por causa do preço dos imóveis, né? Mas é sempre algo para mostrar para as pessoas, né? Às vezes não é nem para a pessoa, é para mostrar para os outros, né? Não é nem o que te agrada, é o que está na moda. Então, cada vez mais eu vejo essas coisas como algo que representa um vazio interior imenso, porque a pessoa não pode expressar nem a sua própria vontade ou o estilo de vida que ela gostaria de ter, porque ela sempre está procurando agradar os outros em tudo, né? Seja no carro que ela vai comprar, seja na casa que ela vai comprar, enfim, nas roupas que ela usa. Então, é sempre nessa linha. E como eu falei, quando você tem uma casa muito grande, e aqui esse exemplo serve perfeitamente, quem mora em casa grande sabe o trabalho que dá, né? Manutenção, né? Limpeza, né? Alguma coisa que quebra aqui, outra ali você tem que arrumar e tal. Então, essas coisas, esse trabalho que você tem, ele tira o teu tempo de fazer outras coisas, outras atividades, né? No tempo que você está limpando a tua casa, no caso, eu gosto de fazer essas coisas, entre aspas. Esse tempo você poderia estar usando para viajar, para passear e conhecer algum lugar que você não conhece, né? Ou se reunindo com amigos, né? E rindo, né? E comendo, coisas assim, conversando com a sua mãe, conversando com o seu filho, dando atenção para a sua esposa. E parece bobagem, cara, isso que eu tô falando. Mas aí você pega o cuidar da casa, aí você pega o cuidar do carro, aí você pega isso junto com o teu trabalho, né? Com os teus estudos, com as responsabilidades que você tem ali com os seus filhos ou com a sua família, com o mundo cada vez mais conectado, né? Onde as pessoas estão ali o tempo inteiro trocando informações e um outro ladrão de tempo, né, que às vezes as pessoas também ainda não se deram conta, né, o tempo que elas perdem se comunicando fazendo conexões rasas e não fisicamente, né, com quem está do teu lado. Isso acontece comigo, inclusive, eu tenho consciência tal, trabalho no digital e muitas vezes eu percebo isso. Eu tô, sem perceber, já tô ali totalmente vidrado numa questão do digital, como me comunicando com alguém, seja o que for, e falo, opa, caramba, hoje eu nem conversei com a minha mãe, com meu irmão. Tem quanto tempo que eu não vou na casa do meu irmão? Ui, saca? E eu acho que isso está acontecendo com todo mundo, ou quase todo mundo, né? Então é um monte de ladrãozinho, sabe, que aparece na nossa vida. E eu comecei a ter essa percepção justamente por sentir essa carência, a falta desses momentos, né, de presença física, de me comunicar com pessoas que eu gosto, de estar com as pessoas que eu gosto em situações que te relaxam, né, que te dão amor, né, que te dão ali carinho. E aí eu pensei, mas por que eu não tô tendo tempo? Por que eu trabalho de home office, tá? 98% do tempo. Mas peraí, cara. Às vezes moro na mesma casa e não dei nem bom dia, nem vi a pessoa, enquanto eu vi um monte de gente aqui online e tal. Tem alguma coisa errada. E aí a partir daí eu falei, não, peraí, cara, como é que eu vou fazer pra
consertar isso, né? Porque eu tô perdendo qualidade de vida. Eu não tô me sentindo feliz e pleno como eu deveria estar, né? Afinal, eu tô me desconectando da minha família, né? As pessoas que eu amo, né? Um amigo que eu não falo há muito tempo e que era presente, agora eu tô ausente porque eu tô aqui, né, com a cabeça enfiada nesse trem aqui, né? Por necessidade também, mas tudo tem um certo limite, nada que destrua sua saúde mental é bom, sua qualidade de vida. Então pensei, né, o que eu posso fazer para poder me livrar desses ladrões de tempo desnecessários, para poder voltar a viver a vida real, ter uma vida de verdade, né? Por mais que o digital esteja aí, e uma grande parte das pessoas já é dependente desse veículo, né, de comunicação, seja para trabalhar, estudar, de alguma maneira as pessoas estão dependentes disso. Mas eu preciso diminuir essa proporção e devolver à vida real o protagonismo que ela merece. E o que eu posso fazer para poder conseguir ter isso de volta, né? E aí eu comecei a pensar, cara, porque eu tava sempre correndo ali, entretido, fazendo alguma coisa, ou é arrumando a casa, ou é arrumando arquivos no computador e no celular, a edição de vídeos, fazendo publicações, atendendo clientes ou resolvendo alguns problemas de família. E aí quando você olha para você ver o perigo disso, cara, quando você tá com escassez de tempo pro que é importante e não tá vivendo, um sinal muito claro é esse. Você tá sempre envolvido com suas questões de trabalho, de estudo, e quando você lembra da sua família, quando você precisa estar em contato com a sua família, é num momento em que precisa resolver algum problema. Então, você vai criando uma imagem ali da sua família que, família sinônimo de problema, família igual problema. Cara, isso é a pior imagem que você pode ter de alguém na sua vida, é essa, porque automaticamente você cria uma resistência, você cria um mecanismo ali de fuga, né? Tipo, você vai criando uma rejeição, você fala, mas ali eu só tenho problema, eu só tenho contato com essas pessoas para resolver algum problema, nunca é algo bom, nunca é uma novidade, tipo, nossa, que notícia boa. De vez em nunca tem alguma coisa assim, mas via de regra é problema. E aí você automaticamente já fica estressado, né? Tipo, sei lá, se o teu irmão vem falar com você, seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, você já fala, lá vem bomba. Caralho, mais uma. Já não basta as que eu tenho aqui na vida, pois povo só me dá problema. Cara, e é assim que muitas vezes acaba casamento, acaba um monte de coisa, né? Reação de pais e filhos que piora bastante e tal, né? E por besteiras, parece besteira o que eu tô falando, mas por besteiras, coisinhas assim que você tá fazendo ali, fazendo de maneira mecânica, como uma máquina, e vai virando o hábito te domina, e quando você vê, você não sabe mais nem como voltar atrás nessa questão, né? E aí eu fiquei enganchado um tempo nisso. O que eu posso fazer para poder devolver a minha vida, devolver meu tempo? E eu tive essa consciência também de, peraí, minha família não é problema, né? Eu que não tô tendo tempo de planejar coisas com eles, momentos agradáveis, né? Viver com eles aí, sei lá, viajar, né? Fazer um almoço em família, ir no parque, né? Ir visitar, que seja tomar um café, conversar, tá bem, está bem, como é que tá a sua vida, o que tá acontecendo, tá precisando de alguma coisa, né? Seja de atenção, seja lá o que for, um abraço, um beijo. E aí eu falei, peraí, cara, eles não são um problema, né? Muitas vezes as pessoas não são um problema, às vezes a gente que
deu uma conotação de problema porque a gente não disponibiliza tempo para poder viver coisas legais. O único tempo que sobra, pra você ver, né? Que absurdo. O tempo que sobra para as pessoas que você mais ama, olha só, o tempo que sobra é o que eles merecem, né? É para resolver os problemas, as bombas, né? E aí você só foca na bomba, fala, putz, lá vem essa pessoa. Pô, mas que injusto, né? E que ruim, que péssimo, né? Como família, para a sociedade, isso é péssimo, né? E aí, tendo essa consciência de que o problema era a escassez de tempo que eu mesmo inventei, que eu mesmo me enfiei ali no meio dela e comecei a chafurdar ali e ficar preso, né, sem ver a saída, falei, bom, peraí, vamos lá, vamos reestruturar isso, vamos otimizar essa parada, reciclar para sobrar tempo e ter como prioridade, né, acima de tudo, essa qualidade de vida, essa atenção, esse amor, né, essa troca humana, tem que ter isso forte, presente no dia a dia, porque é só isso que importa, na verdade, né? E aí eu comecei a dosar melhor a questão do trabalho, né? Antes eu olhava o seguinte, aparecia uma oportunidade de fazer algum programa legal, pode ser com família, pode ser com alguém que você está conhecendo. Eu sempre olhava assim. Não foi a vida inteira assim, tá? Mas muitas vezes era assim. Peraí, deixa eu ver a agenda, deixa eu ver se eu não tenho nada no dia que é importante. E aí trabalho, às vezes tem coisas que não tem como você mudar e tem outras que dá. Tem outras coisas que dá para remanejar. Mas eu sempre olhava assim, se não tiver nada, eu vou. Saca? Mesmo que às vezes até desse para jogar aquilo para outra data, enfim. Então, assim, era tipo, a última opção era o lazer, a vida, né, as pessoas, tal. E aí, o primeiro ponto que eu ataquei foi nessa questão de priorizar. Não, peraí, agora eu tenho uma conexão humana, ok, então eu vou pegar esse trabalho aqui, vou jogar para outro dia, ou vou tentar fazer isso antes para adiantar, né? Mas eu vou nesse evento, né, alguma coisa assim, eu vou nessa viagem. E aí vem outras coisas também além disso, né? Que às vezes tomam mais tempo até do que esse conceito que eu acabei de citar aqui que eu seguia, né? E aí entrou uma outra questão, né? Eu, muitas vezes ali, falo, porra, ia lá na sapateira, que eu tenho uma sapateira, né? E olhava lá, né? E eu, cara, eu nunca fui uma pessoa de ter, tipo, 20 pares de sapatos, não, né? Então, mas lá eu devo ter, tipo, uns 9... alguma coisa assim, salvo engano. E olhando lá, eu comecei a tirar eles da sapateira e falei, caramba, mano, tem tanto pó aqui, mas aquele pó de... Cara, tem muito tempo que esse negócio tá aí que eu não tiro daí de dentro, né? Tinha uns lá que, a maioria, tinha 10 anos que eu não usava, tinha tinham dois que eu comprei, um deles há 15 anos atrás e que eu usei 2 vezes, só quando eu comprei, parei. Um outro que eu comprei mais recentemente e que eu nunca tinha usado nenhuma vez. Então eu falei, mas cara, pra que eu tenho esses sapatos? Esse monte de sapatos eu uso sempre o mesmo. Que é o tênis de treinar. Que também é um só. Tem um alternativo, mas... ele tá meio gasto já, uso mais em dias de chuva para não molhar o outro. Mas, e aí, esporadicamente, você usa um sapato, né? Sapato ali, um evento, uma coisa mais social, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas, normalmente, dia a dia, cara, é descalço, chinelo, tênis, né? E aí eu fiquei olhando, falei, cara, peraí, velho. Tá ocupando espaço aqui, qual que é a função disso, né? E peraí, não são só os sapatos que são o problema, tem um monte de problemas aqui, eu vou resolver. E aí comecei a olhar também pro guarda-roupa, falei, putz, cara, pra que esse monte de camisa social? E olha que eu dei muita camisa social, mas muita, pra um monte de gente um tempo atrás. E mesmo assim, pra que esse monte de camisa social?
se eu nem uso camisa? Já usei, né? Mas nem uso camisa. De vez em quando eu uso camiseta. Regata, confortável, leve. Quanto menos pano possível, melhor. Menos calor, né? E a mesma coisa vale para as outras coisas lá dentro do guarda-roupa. Falei, cara, gastando água para lavar essas coisas, vai juntando pó, sabe? Então eu fui vendo que a mudinha de roupa que eu usava, e eu separei. Cara, a mudinha de roupas que eu uso de fato, ela é tão pequena, é desse tamanho assim, ó, dá 2 montes mais ou menos desse tamanho assim, cada um. 10 centímetros de altura, algo assim. Então, qual que é o sentido de ficar acumulando coisas? E eu fui aprofundando, né, em outras questões. E falei, mas cara, pra que essa casa desse tamanho? Né? Pra quê? Né? O tempo que eu gasto com isso, cara, e nem dou conta, né, de deixar tudo sempre impecável. Também nem precisa estar impecável sempre, né? Mas não dá conta, cara, não tem como dar conta. Se você contratar alguém para fazer só isso, a pessoa vai ficar focada nisso e ainda vai ter um grande trabalho para manter aquilo. Então, se você tem uma casa grande, você precisa ter obrigatoriamente uma ou duas pessoas cuidando da limpeza da casa e tal, né, para manter a casa organizada, né? Então, para que isso, né? Então, por que não uma casa menor, né? Uma casa que de vez em quando eu vou ali, passo o aspirador de pó, né? Dou uma limpada, passo um pano ali nas coisas, tiro a poeira, né? Uma casa pequena, compacta, que funciona bem, com conforto, com tudo que eu preciso, mas uma casa compacta, né? Usando apenas o que eu preciso de fato, né? E não o exagero. Até porque também em tudo que a gente consome há um impacto, né? No meio ambiente, na natureza, né? E quanto menos eu puder causar impacto no meio ambiente, quanto mais eu puder economizar, né? Quanto mais barato eu for pro planeta, para mim é melhor, cara, saca? Eu me sinto com a consciência bem mais tranquila, assim, de que eu não tô sendo uma sobrecarga, um parasita pro planeta, que é o que eu me sentia antes, saca? E eu era, de fato eu era, né? Então hoje eu tô muito mais focado no que eu posso utilizar na menor quantidade possível e mais sustentável possível para poder obter, por exemplo, estou construindo uma casa, para poder obter tudo que eu preciso aqui, mas sendo correto, né, com a natureza, sem causar danos e tal, escolhendo bem os materiais que eu vou usar, coisa e tal, não pensando em moda, né, na estética da moda, em agradar as pessoas, o gosto coletivo, né? E esquecer da minha essência, de quem eu sou, do que eu estou fazendo aqui nesse planeta. E quanto mais eu tenho essa consciência, mais tempo eu tenho para o que é importante, mais atenção eu dou para o que e para quem é importante. Mais eu observo, porque agora eu tenho tempo, consciência e atenção nas situações que acontecem, coisinhas simples do dia a dia que são de graça e que vão acontecendo. É só você estar com tua sensibilidade, seu olho aberto para essas coisas, que as maravilhas, os milagres, eles vão aparecendo o tempo inteiro. Às vezes é um passarinho que entra na sua casa, igual outro dia que entrou um beija-flor, até fiz um vídeo. E aí aqui eles batem às vezes nas vidraças, ficam meio cambaleantes e aí ficam lá no chão se recuperando, depois saem voando, né? E enquanto eles estão aqui, às vezes eu vou lá, pego na mão, tal, faço um carinho, faço uma interação, esperando ele se recuperar e tal, para pegar um pássaro na mão, só assim, né? E, cara, mas assim, isso faz tanta diferença no meu dia quando acontece, sabe? E só que se fosse o eu de antes, olha só que miséria, né, que a gente às vezes é. Se fosse o Jean de antes, primeira coisa, se entrasse um bicho dentro de casa, qualquer bicho, falando de ratos não, pode ser um bicho bonito, um pássaro, né? Primeira coisa que eu ia querer fazer era expulsar ele de lá. Sai daqui! O que você está fazendo aqui? Né? Tipo, aqui é meu lugar, né? Tá sujando aqui e tal.
É a mesma coisa que uma pessoa vê um inseto entrando dentro da casa e quer ir lá e matar, né? Sem motivo algum, só porque ele tá ali. Caralho, só porque ele existe, né? É como se sua casa fosse o seu espaço ali, inviolável, onde você tem o direito de fazer qualquer coisa com seres que você considera inferior, né? E eu já fui essa pessoa. Então uma coisa que é um milagre, uma maravilha divina, que vem e acontece e entra na sua casa, pode ser um grande problema, motivo de irritação e que pode acabar com o seu dia, dependendo do teu nível de consciência aqui na Terra, né? Mas essa mesma situação também pode ser vista como um milagre, que é o que eu vejo hoje, né? E aí, quando você está num nível de consciência mais baixo, uma hora é o passarinho que entrou, que você quer matar, que ele saia dali. A sensação que dá é sai, né? Expulsado dali. Ou é isso, ou é porque o sol tá batendo dentro da sua casa pela janela e tá calor. Esse sol desgraçado e tal. Porra, cara, que bom que o sol tá entrando na sua janela. Né? Que bom. Que bom que tá calor. Que bom que o tempo ele não é só frio, né? Ou só quente, né? Então, quando você é ingrato na vida, tudo é um motivo de desgraça, de estresse, de raiva, né? De sofrimento, né? Putz, hoje, cara, nossa, graças a Deus, cara, que eu tenho uma casa com janela que o sol entra bonito lá dentro. E eu posso até tomar sol dentro de casa, inclusive, tranquilamente. Eu faço isso, se eu quiser, né? E não ficar reclamando, né? Então, essa postura de gratidão, ela muda tudo, né? E para você ter gratidão, você tem que ter tempo para valorizar as coisas simples da vida que acontecem o tempo inteiro. Alguém que você tromba na rua, começa a conversar e conhece, te conta uma história. Pô, a vida sem essas coisas não existe, cara, não é vida, né? A gente tá abrindo mão de ter uma oportunidade dessa, por exemplo, de trombar alguém na rua e trocar uma ideia e conhecer uma história de vida impressionante. Ou não também, uma história ali legal, só, ponto, tá valendo. A gente tá trocando isso para poder ligar lá no YouTube e assistir alguém falando, contando uma história, né, ou mostrando ali algum conteúdo. O que vale mais? Não sou contra, tá? Eu consumo bastante YouTube, mas a gente precisa ter essa consciência, né? Tipo, sempre que tiver algo no mundo físico acontecendo, putz, é mais valioso. Eu prefiro aproveitar, eu prefiro esse tipo de entretenimento do que o entretenimento aqui com a tela, né? Por mais que a mensagem do outro lado seja interessante, rica, podemos usar, sim, devemos usar. Isso é muito bom também. A gente se comunica com gente que a gente nunca veria pessoalmente, mas não esquecendo do mais importante, que é a conexão real ali no mundo físico, olho no olho, cara a cara. Essa é a mais legal de todas. Então, concluindo, dizendo que hoje eu sou isso. Hoje eu sou esse cara que senta para comer sem pressa, que mastiga devagar, que sente o gosto, o cheiro do alimento que está ali apreciando naquele momento, e cada refeição é única, né? Se aproveita para refletir, para pensar, para poder sonhar acordado, né, para o que vai ser a vida amanhã, sem ansiedade, claro. Acordar tranquilo também, sem pressa, ter o seu tempinho ali para poder sintonizar com o dia que tá surgindo, né? Assistir o nascer do sol, isso para mim é muito importante. Assistir o pôr do sol também é muito importante. Não é todo dia que eu consigo fazer isso, mas já consegui um tempo atrás, quero voltar a fazer de novo, sabe? Poder ter momentos de descanso, momentos curtos de descanso sempre que necessário também durante o dia, e também chegar na hora de dormir, né, à noite, ter um tempo ali de paz também para me preparar, fazer uma análise do que foi o dia, né, e projetar amanhã mais ou menos, e finalmente relaxar para botar a cabeça no travesseiro tranquilo e dormir rapidão, que é uma coisa que eu já tive muita dificuldade na minha vida, mas até isso, até a questão do sono também vem da consciência, né? Da consciência de fazer higiene do sono, por exemplo, que é algo que eu não fazia.
antigamente. Então, hoje, eu sou um novo ser, eu sou uma pessoa que sabe observar e aproveitar cada vez mais esses momentos e nunca paro. Eu quero que um dia eu possa viver somente de coisas reais, assim. Pelo menos 99% assim, da vida, né? Cada vez mais menos atividade no digital, mais atividade no mundo real. E no dia que eu conseguir isso, meu coração vai estar muito feliz. Se possível, numa casinha no campo ou na praia. Então, gente, quem tem esse montão de coisa, vive a vida para poder ficar acumulando coisa, acumulando coisa, acumulando coisa. Falta tempo para você. Vai faltar tempo para você cuidar do que é essencial para você, né? Por isso que eu falei que são ladrões de tempo, ladrões da sua vida. E eu acho que a única coisa boa de se acumular e você ter muito é dinheiro. Mas fora isso, você pode ser uma pessoa enxuta, né? Super enxuta no que você utiliza e consome, né? E é isso que eu estou procurando ser cada vez mais, para que sobre tempo para mim e não para ficar cuidando de coisas que nem tem importância na minha vida, que são só decoração, saca? Eu não quero perder tempo com decoração, cara, desculpa. Eu quero perder tempo com o que tá aqui, ó, entendeu? O que tá aqui e o que tá aí dentro de você. E um grande problema do consumismo é que ele vai para tudo, não é só para objeto, não. Ele vai para a tua comida, né? Pessoa que é compulsiva em objetos, né? Pequenos objetos como essa caneta, ou objetos grandes como carros, iates, bicicleta, moto, seja o que for. Quem tem essa compulsão, né? Quem é consumista nesse sentido também é na alimentação, no que come, também é nas suas relações com as pessoas à sua volta, né? Então isso é um vírus que pega em toda a sua vida, não é só na questão do objeto. Tem gente que briga com os outros por causa de objeto, por causa do carro, ou por causa de um objeto que sumiu, enfim, ou por causa da casa, é o que mais tem, né? Por isso que eu disse que isso é uma doença que não pega só nessa caneta. Ela vai para todas as áreas da sua vida sem você notar. E quando você vê, você já está dominado. E a maioria das pessoas nem tem consciência, né? Que estão submetidas a este tipo de domínio do material. A gente precisa do material para viver, óbvio. Mas isso não pode te dominar. E essa é a questão, né? Você usa o que você precisa e ponto, né? Você come o que você precisa e ponto. E esse modo de pensamento compulsivo, consumista, ele está relacionado à questão da gula, né? Isso é um comportamento de um guloso. A gula não é só para comida, ela também vai para essas outras questões da vida, né? Pode estar presente em tudo. Será que você não é uma pessoa gulosa na sua vida, né? Vale a pena refletir, porque tudo que é em excesso faz muito mal e vai acabar por te destruir. Então hoje eu sou essa pessoa. Para mim, qualquer coisa tá bom. Se eu não for comer hoje, para mim tá bom. Se eu for comer, tá bom. Se eu não for comer, pra mim também tá bom. Entendeu? Se as coisas não aconteceram da maneira que eu tava esperando, ou que eu achava melhor que acontecessem, pra mim tá bom. Se acontecer, se bater com o que eu tava planejando, pra mim também tá bom, tá excelente. Mas se não, também eu não vou ficar brigando contra isso. Eu vou procurar uma maneira de relaxar e aproveitar a vida como ela é, com o que ela está propondo agora. E, cara, tenha certeza, o que a vida está propondo agora para você é muito melhor do que todos os seus planos que você acha que são o ideal e o bom para você. O bom da vida é muito melhor que o teu bom. Se eu ficar querendo que o clima fique frio, sendo que tá quente, vou sofrer, cara.
vou sofrer. Agora, se eu falar, cara, tá quente, pô, legal, é um ótimo dia para ir aproveitar a vibe, a natureza, ver o céu, né, ver o sol. Agora, se eu for ficar brigando contra isso, é sofrimento, né? Eu não preciso me preocupar com que sapato eu vou usar, porque eu só tenho um. Entendeu? Pô, eu não vou preocupar com a roupa que eu tenho que ir pra tal lugar, porque eu só tenho 2 ou 3, né? Todas da mesma cor, todas iguais. Então a vida fica muito mais simples quando a gente foca no economizar tempo, no que é importante, para sobrar tempo, um pouco de tempo que realmente vai te dar prazer de fazer se sentir vivo, entendeu? São extremos o que eu citei aqui. Eu não tenho só 3 peças de roupa e não tenho só um sapato, mas deu para entender, né? Eu acho tão bonito, cara, quando eu vejo uma mulher, por exemplo, que ela tá com uma camiseta branca, básica, de manga curta, e um short, uma bermuda preta, por exemplo, e de sandália. E ela é linda desse jeito. Entende? Enquanto você poderia pegar uma outra mulher e colocar do lado, e eu acho muito mais bonita a mulher que tá lá com a aparência mais limpa, do jeito que ela é, linda, entendeu? Do que você pega uma outra com um monte de adereço, um monte de produção, um monte de maquiagem e sapato isso, bolsa aquilo, vestido não sei o que, com um detalhe aqui, outro. Cara, não aparece a pessoa, você não vê nem quem é. E aí você vê a pessoa depois desconstruída, não tem nada a ver com aquilo, né? Então é tão mais bonito, cara, ser simples, né? Ser minimalista, né? Se mostrar como você é. A gente já é uma máquina tão fantástica, pra que ter que ficar trazendo esse monte de coisa externa pra tentar deixar interessante, né? E apagar o seu brilho, né? Sendo que, como eu falei, a gente é uma máquina tão fantástica na nossa pele, o nosso cabelo, os nossos olhos, a gente está funcionando. Por que tem que esconder isso? Por que a gente não pode mostrar isso, né? Por que sempre tem que ter alguma coisa ofuscando para poder parecer mais interessante? Mas isso, na verdade, é uma mostra clara, né? Um exemplo do vazio interior que as pessoas têm, né? É um vazio interior tão grande que tem que tentar ser interessante, colocando adereços, né, como se estivesse desfilando lá no carnaval, numa escola de samba. Isso. Quem é interessante em essência, quem tem algo consistente dentro de si, né, quem tem alma, quem tem coração, não precisa de adereço, cara. E se sente completo, né, sem precisar de nada externo. Eu tô aqui, eu tô completo. Pode ter certeza, tô aqui, eu tô completo, eu não preciso de nada. Se eu tiver sem essa camiseta é melhor ainda, entendeu? Eu não preciso de nada externo para me fazer ser interessante, para fazer parecer com que eu tenha algum conteúdo, algo para mostrar. Na verdade eu não tenho nada para mostrar, entendeu? Só o que sair mesmo, espontaneamente do coração e tal. Mas não tem nada para mostrar, não. Não quero ser nada para passar nenhuma imagem para ninguém. Eu sou isso aqui. Mas é isso, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos ao meu canal. Entrem, a casa é sua. Tenham um excelente dia, um excelente final de semana, uma semana maravilhosa.